Shalom, eu sou a Marie Batiá e hoje nós estamos destrinchando a porção de Vaikra, que são os 5 primeiros capítulos de Levíticos, acrescidos do capítulo 6 até o verso 7. Nessa porção, nós temos estabelecido os 5 tipos de ofertas e ela oferece uma tecnologia espiritual para nós nos aproximarmos de Yod He Vav He através do seu filho, que é o significado da palavra Korban. Cor se aproximar do filho. E Vaikra, de fato, não quer dizer Levítico. Vaikra significa e chamou, né? Yahuwah, Yod He Vav He, ele está chamando a cada um de nós a conhecermos a tecnologia espiritual pela qual ele proveu que nós pudéssemos nos aproximarmos dele. Então, Levítico parece uma coisa que é só para levita, e hoje nós não temos levitas, né? Apesar de sermos chamados a ser uma nação de sacerdotes, a Yod He Vav He. Leia em 2 Pedro 2, 9, e também em Êxodo 19, 5, 6, né? Uma nação santa, Goim Kadosh, né? E um reino de sacerdotes. Então, este livro, ele diz respeito às nossas vidas. Precisamos conhecer o livro, porque é essa instrução que Yod He Vav He nos dá para conhecer quem ele é e para que nós conheçamos quem nós somos chamados a ser. E hoje nós vamos falar da aliança de sal. O capítulo 2 é uma das ofertas para Yod He Vav He, que não envolve sangue, que é alimento para os seus sacerdotes, para os Kohanim, que é a minhá, a oferta de grãos, né, que era a farinha de trigo finamente amassada com azeite, com frankincenso e também com sal. Todas as corbanotes, todas as ofertas a Yod He Vav He eram feitas com sal. E hoje o nosso convite é falarmos sobre o que representa esse sal na aliança, o que está sendo comunicado a nós através deste sal. E nós vamos nos debruçar então sobre esse início do capítulo 2, que trata da oferta de grãos, a minhá. Então vamos lá. E no capítulo 2 de Vaikra, de Levíticos, nós começamos lendo assim: quando alguém fizer a Yod He Vav He uma oferta de cereais, e a sua oferta será de flor de farinha, deitará nela azeite e sobre ela porá frankincenso. E atrará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais lhe tomará um punhado da flor de farinha e do azeite com todo o incenso, e o queimará sobre o altar por oferta memorial, oferta queimada, de cheiro suave a Yod He Vav He. O que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e a seus filhos. É coisa santíssima entre as ofertas queimadas a Yod He Vav He. Ou seja, era uma oferta que era de alimento, apenas uma pequena porção memorial, ela queimada ao Eterno, e o resto era comido pelos sacerdotes, né? Isso aqui é uma oferta voluntária, não era obrigado, e não se podia fazer para cobrir nenhum tipo de pecado. É claro que nós temos sombra de Mashiach aqui, mas não é aquilo que nós pensamos, o sacrifício de Yeshua na cruz. Não, minhá não retrata propriamente o sacrifício de Mashiach na cruz. Retrata sim a vida dele, a missão dele e o que nós somos chamados a sermos enquanto imitadores dele, né? Então, continuando aqui no verso 4, quando fizerdes uma oferta de cereais assada ao forno, será de bolos ázimos, de flor de farinha amassada com azeite, ou seja, ázimo, sem fermento. Porque na Bíblia, a sistemática do fermento, como Paulo explica lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, né? É ego, é malícia, é hipocrisia, são coisas que são propriamente da carne do homem, que nós precisamos retirar.
Então, as nossas ofertas, ao nos aproximarmos de Yod Heh, a oferta do nosso coração, ela precisa ser sem o fermento da malícia, da maldade, como em Pêssar, ela era oferecida sem fermento, né? Isso, que é essa farinha malhada, finamente malhada, digna de reis, é isso que é ofertado. O melhor deve ser ofertado a Yod Heh, o melhor de nós, o melhor da nossa vida, o melhor do nosso viver, o melhor do nosso malhar este pão aqui espiritual, que é a Torá, para que nós possamos comer e alimentados, refletirmos a imagem e semelhança de Yod Heh, para que outros o conheçam e saibam que ele chama a nós e a cada um da humanidade, porque está escrito: Yod Heh não tem prazer na morte do ímpio e não deseja que ninguém se perca, mas ele deixa essa escolha a cada um de nós. É um convite, né? E precisamos então ouvir e atender. Continuando no verso 5. E se a tua oferta for oferta de cereais assada na assadeira, então você tem bolos ázimos né, na frigideira, na assadeira, será de flor de farinha sem fermento amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeites, é oferta de cereais. E se a tua oferta for oferta de cereais cozida na frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. Então trarás a Yod Heh a oferta de cereais que for feita destas coisas, e será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará a oferta de cereais, o memorial dela, que é a pequena porção para Yod Heh, e o queimará sobre o altar. É oferta queimada de cheiro suave a Yod Heh. Nós estamos então também fazendo um programa de culinária com um pouquinho de Torá. É um canal que nós abrimos em parceria com a congregação da qual eu participo hoje, a Missão Bereshit, e lá nós apresentamos uma receita de matzah, de pita, e estamos preparando o episódio da halá. E na halá, na confecção da halá, nossa convidada, ela tirou uma pequena porção memorial, que é memorial só, né? Que é representando que nós lembramos dessa instrução. E o que nós vamos tratar hoje aqui, a aliança de sal, a palavra sal no texto vai aparecer 3 vezes. É por isso que, na verdade, hoje, quando a gente está se deleitando no Shabá, junto com a nossa família e partilhando o pão e o vinho, sobre o pão, muitas vezes é colocado 3 porções de sal, para lembrar esta oferta aqui de grãos, a Yod Heh, que hoje são as nossas vidas. O que nós precisamos oferecer é de nós mesmos. E, na verdade, isso no hebraico, dos versos 1 e 2, capítulo 1 de Vaikra, de Levítico, a gente já vê isso retratado no hebraico, né? É um hebraico que é propositalmente feito para nós entendermos que a oferta somos nós, né? Não é sobre o animal, é sobre as nossas vidas, e tampouco os alimentos. Nosso chamado, cada um de nós. É maravilhoso que nós enxerguemos isso, porque enriquece a mensagem e conserta ela para nós, né? Verso 10, e o que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e a seus filhos, é coisa santíssima entre as ofertas queimadas a Yod Heh. Nenhuma oferta de cereais que fizerdes a Yod Heh será preparada com fermento. Viram? Nenhuma oferta é feita com fermento. Yod Heh só recebe dessas ofertas, dessas korbanot, para se aproximar do filho, sem fermento, tá? Nós temos em Shavuot que o sacerdote ele oferece levantando 2 pães completos com fermento que representam as 2 casas de Israel, o povo. Ou seja, ele apresenta diante de Yod Heh, não é oferecido no altar, esses pães como o povo completo, e eles são com fermento porque eles representam
o povo, as nossas vidas, mas para nos aproximarmos do Filho, na presença de Yod-Heh-Vav-Heh, e aqui a tecnologia espiritual era dentro do tabernáculo, não pode haver fermento, né? Não pode haver fermento. Essa oferta é sem fermento. E é como eu falei, o fermento da malícia, da maldade, de ego excessivo. Nós precisamos nos despir disso e ofertar as nossas vidas sem este fermento. E então nós temos no verso 11, continuando, porque não queimareis fermento algum, nem mel algum como oferta queimada a Yod-Heh-Vav-Heh, como oferta de primícias oferecê-los-eis a Yod-Heh-Vav-Heh, mas sobre o altar não subirão por cheiro suave. Todas as suas ofertas de cereais temperarás com sal, não deixarás faltar a elas o sal da aliança do teu Deus. Esse é o alvo do nosso ensino hoje. O que é entendermos o sal da aliança do nosso Deus? Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Se fizerdes a Yod-Heh-Vav-Heh, oferta de cereais de primícias oferecerás como oferta de cereais das tuas primícias. Espigas tostadas ao fogo, isto é, o grão trilhado de espigas verdes, e aí vai. E na verdade esta oferta aqui não envolve sangue, é de alimentos, né? Grãos, como milho, trigo moído, essa oferta. E nos comunica que o problema da oferta de Caim não foi a oferta em si, porque a oferta do fruto da terra, ela é possível como uma das ofertas de voluntariamente se aproximar de Yod-Heh-Vav-Heh, né? Então, este não foi o problema da oferta de Caim, lembremos disto, né? Porque Yod-Heh-Vav-Heh fala a ele, se procederes bem, acaso não serás aceito? E o que é essa aliança de sal? Eu quero compartilhar com vocês hoje que nós temos uma história rabínica que é interessante. Eu ainda não sou gente grande o suficiente para me lembrar dos nomes dos rabinos e citar as partes precisas, mas do Talmud, e eu hoje ainda no meu coração diz que o mais importante não são essas referências ao Talmud, mas o que elas enriquecem o nosso entendimento da melhor Midrash que nós temos, que é o Novo Testamento, a Brit Hadashah, né? Então vocês me perdoem por não citar, né, os rabinos perfeitamente, né? Mas existe um texto rabínico que tenta explicar a questão do sal, da aliança de sal do nosso Deus, do teu Elohim, que é dito aqui nesse verso 12 e 13. Narrativas rabínicas não são literais, são um exercício da mentalidade hebraica. Lá em Bereshit, corpo só de águas, Maim, e que durante o processo da criação, que foi separação e ordenação, que é o processo de construção das nossas próprias vidas, né? A criação do mundo, a criação do tabernáculo e a criação das nossas vidas, separação e ordenação, tá? Lembrem disso. Quando Yod-Heh-Vav-Heh separa as águas e determina águas acima e águas abaixo, as águas abaixo, elas se entristecem, porque não podem mais ficar lá próximas ao Criador, ao Eterno. Então, e elas reclamam, poxa, nós perdemos esse privilégio de estar lá acima, né, como as águas de cima. E aí o Criador teria dito, não se preocupem, né? As águas abaixo, elas têm sal. E o sal, ele é fundamental para a existência, para a vida humana. Nossos corpos não produzem sal. E sem sal nós morremos, nós não podemos viver. Nós excretamos sal no suor, nas lágrimas, mas nós não produzimos sal, nós precisamos ingerir esse sal. E o Criador colocou na água do mar
este sal. E também na terra, né? Existe sal de rochas, né? Para que nós o ingeríssemos, mas na água é na água do mar. E ele disse, além disso, em todas as ofertas que se façam a mim, haverá este sal das águas. E vocês participarão de todo o processo de aproximação da humanidade a mim. E é lindo, porque, na verdade, querendo entender essa mentalidade. Mas o que é o sal? O sal é algo que preserva, que realça o sabor, né? Mas ele tem até versículos também que dizem, olha, se você salgar uma terra, nada mais nasce ali, a grama não nasce. Então, ele tem uma característica que é ambivalente. Ao mesmo tempo que ele preserva e possibilita a vida, numa outra medida ou de uma outra forma, ele também destrói. Ele evita o crescimento, evita que vida surja ali ou cresça ali, né? E o que é isso? É muito interessante porque o sal é composto de sódio e de cloro, né? Cloreto de sódio, né? E esses dois elementos juntos, ele forma o sal, com uma estabilidade assim absurda e absoluta. As coisas não alteram a química do sal. E o sal, ele pode ser misturado com água e ele tolera fogo. E nessas duas características, ele não sofre alteração, né? E o sal, ele de certa forma, uma representação do próprio eterno nas vidas, que ele também dentro de nós. Vejam, o sal, ele coexiste com a água e ele coexiste com o fogo. O fogo fala do juízo, que Yod-Heh-Vav-Heh é um Deus de verdade, de justiça e de juízo. A água fala de limpeza, de purificação, de amor, de preservação da vida, de gerar vida, né? E manter a vida. Yod-Heh-Vav-Heh é um Deus de misericórdia, de Hesed, né? Então existe misericórdia, graça, e existe juízo em Yod-Heh-Vav-Heh. E esses dois atributos, eles estão presentes juntamente no sal, né? Você pode pegar uma porção de sal e tocar fogo nele, com álcool, com qualquer coisa, o sal não se altera e ele sustenta o fogo, ele tolera o fogo sem se alterar, sem alterar a sua característica, né? E nos nossos corpos, né, nós temos uma temperatura, né? Nós temos também água. O nosso corpo ele é predominantemente composto de água, mas nós temos também um foguinho que Yod-Heh-Vav-Heh mantém aceso, né? Nossa temperatura corporal normal é 37 graus centígrados ou Celsius, né? E Yod-Heh-Vav-Heh mantém esse foguinho, que a nossa vida ela é composta de água e de fogo, junto no nosso corpo, né? E isso também representa a presença de Yod-Heh-Vav-Heh nos nossos corpos. Tudo é dele, para ele, e deve ser vivido e manifestado para a glória dele. Então, a aliança de sal do teu Deus, ela é isso. Essas duas características que paradoxalmente são opostas e antagônicas, elas coexistem no sal, elas coexistem nas nossas vidas e ela coexiste em Yod-Heh-Vav-Heh, o nosso Criador. É maravilhoso. Graça e verdade apurada com fogo. E até no tabernáculo nós temos nos dois utensílios de metal, na bacia de lavar, que é de bronze, água, no átrio exterior. E na menorá, que é de ouro puro batido, colocada no lugar santo, o fogo sustentado pelo azeite. E este desenho do tabernáculo é também o desenho dos nossos corpos. E assim eu me despeço, dizendo Shalom.